O serviço de mecanização agrícola gratuito da Prefeitura atendeu até agora 95 dos 550 produtores rurais que se cadastraram para receber a ajuda. Foram contratadas por meio de dispensa de licitação, após 2 tentativas de licitar o serviço, uma empresa que receberá R$ 409 mil por 2.000 horas de trator. Vários produtores cadastrados dispensaram o serviço, dado o atraso de início, e fizeram os plantios com recursos próprios. Eu vou colocar alguns números para vocês aqui, para dar uma munição para vocês, porque é a minha área, né? Eu sou engenheiro florestal, então a gente tem que calcular tudo isso quando vai fazer plantio de qualquer coisa. Pra vocês terem uma ideia, 2.000 horas de trator são 83 dias de trabalho de um trator, trabalhando 24 horas por dia. 2.000 horas de trator, se o trator for trabalhar 8 horas por dia, são 250 dias de trabalho. 250 dias são 10 meses de trabalho. Esse serviço de preparação de solo deve ser feito somente no mês de outubro, porque isso é quando você prepara o solo para plantar, você planta em novembro. Então, esse trabalho de preparação de solo tem que só ter uma janela. Você não pode ficar 10 meses trabalhando. Você tem um mês para fazer isso. Isso tem que ser feito no mês de outubro, para que você faça os plantios de novembro, que é quando começam as chuvas. Esse é o nosso ciclo de chuvas na nossa região aqui. Para atender a demanda de 2.000 horas, para que todas essas 2.000 horas fossem feitas, gastas no mês de outubro, nós precisaríamos de 10 tratores trabalhando 8 horas por dia. Então, quer dizer, na minha visão, isso eu não sei se lá na secretaria, acho que a Secretaria de Agricultura, tem algum engenheiro agrônomo, eu penso que deveria ter, que soubesse desses números aqui. Para que vamos contratar ou vamos comprar com 410 mil reais, vamos comprar um trator e começar a trabalhar? Ou se vamos contratar, nós vamos precisar de 10 tratores. Você não coloca um trator trabalhando 24 horas por dia. Então, eu acho que teve um erro, na minha visão técnica, um erro grosseiro de cálculo aqui, para se colocar isso para começar no mês de outubro, com um trator ou 2, não sei lá o quê. Eu acho que foi total falta de planejamento ou desconhecimento de como é que funciona a agricultura. Não sei como é que vocês enxergam isso aí. Brenda, vou começar por você agora. Diante desses números aí, eu acho que você não é da sua área, eu acho que você nem sabia como é que funcionavam esses números, mas para a gente cumprir a meta, precisaríamos de 10 tratores funcionando. Ou então 10 meses de um trator funcionando. Isso ia acabar de fazer serviço lá no meio do ano que vem. Brenda, por gentileza. É da minha área, sim. Eu sou formada em técnico em agropecuária. Ah, que legal. Inclusive, na época da campanha eleitoral, nosso plano de governo era um dos mais completos de atendimento para a zona rural. E durante meu mandato como vereadora, também eu fui uma das mais atuantes na questão dos direitos das pessoas que moram na zona rural. E fico feliz que fui votada em todas as urnas da zona rural. Isso já me deu uma satisfação muito grande. Mas eu li também que a prefeitura fez a licitação e deu deserto algumas vezes. Isso realmente acontece. E aí atrasa todo o processo licitatório, pode ter acontecido isso. Mas, claro, a gente já sabendo disso de antemão, a gente tem que fazer o mais cedo possível, porque se acontecer essas questões que a lei permite, ainda dá tempo de não deixar o produtor na mão. Eu creio que lá na Câmara de Vereadores tem o maior representante da zona rural, que é o vereador Marcos Fialho, que ele deve ter ficado atento a isso tudo, tentado do jeito que ele pôde ajudar nessa questão.
e não sei quais são os critérios lá da licitação, mas imagino eu, ô Fabão, que deve constar mesmo muitos maquinários para poder dar conta de gastar essas 2.000 horas nesse período que o plantio, que a preparação do solo tem, essa janela no ano, né? Porque não ia fazer sentido contratar um só e não vai dar conta de gastar, digamos assim. E eu não sei também se essa licitação é só para este ano ou se tem um período aí de 2 anos para executar o serviço. Então tem que olhar esses pequenos detalhes também. Agora eu só acho o seguinte, se é uma questão que nós fazemos todo ano, se é uma questão que o produtor precisa todo ano, já passou da hora da gente ter os nossos maquinários próprios, ou às vezes sai caro ter um maquinário próprio, eu sei, manutenção, não sei o quê, ou um sistema de locação e ter dentro do quadro da prefeitura alguém capaz de fazer isso, que aí era muito mais célere. É só uma sugestão, tá? Uma sugestão que pode ser viável. O que não pode ser deixar acontecer é produtor rural na mão ou tirar do próprio bolso para fazer, já que, coitados, já é uma dificuldade viver no meio rural. E são eles que colocam o alimento na nossa mesa. Eles não podem pedir nada a gente, não. Nós temos que adivinhar o que eles estão precisando e entregar na mão deles de bandeja. Porque eles merecem isso. Porque quem põe, volta a falar, comida na nossa mesa é eles. Então, eu tenho um carinho enorme pela zona rural e acho, sim, que falta um planejamento a longo prazo para isso. E, se for possível, a aquisição do maquinário. Se não for possível, pelo menos a licitação de aluguel. Eu acho que o aluguel está mais barato, o aluguel da frota, na minha opinião. Porque tem várias vantagens. Quebrou um trator, por exemplo, um carro, a empresa que ganhou tem até 24 horas para te entregar outro. Então, tem uma série de vantagens quando contrata a frota. Maravilha, eu concordo com você novamente. Brenda, Zé Maria, por gentileza. Ô, Fábio, é o seguinte, eu também não conhecia esse projeto, tá? Vim conhecer agora com a publicação e eu acho interessantíssimo, cara, muito interessante, sim, válido. Porém, baseado nesses cálculos que você levantou aí eu já não sou engenheiro, não trabalho na agricultura, não sou técnico, nem sou engenheiro florestal. Mas vou falar em cima desses dados que você falou. Né? Pelo que você disse aí, seriam basicamente 10 máquinas trabalhando 8 horas por dia durante um mês, é isso, né? Então, mas a gente tem que olhar, cara, que pelo que a matéria traz, fala-se em 475 agricultores cadastrados. Né? Desses 475, só 95 que estavam sendo beneficiados até então. Então, o tipo da coisa é o seguinte, se for 10 máquinas para atender essa demanda toda de produtores rurais, é um cálculo cabível, né? O que é o problema nessa história toda é isso que a Brenda levantou, de não ter tido licitações, né, desertas, e aí você contrata sem... como é que fala, Brenda? Sem... Dispensa de licitação. Dispensa de licitação, né, o que onera mais o município um pouco, e ao passo de comprar maquinário, eu acho que seria melhor. O problema é a manutenção. Você vê os carros da prefeitura aí, a frota da prefeitura, para comprar uma caixa de câmbio de um carro qualquer, você tem que fazer licitação, tem isso, tem aquilo. É muito burocrático. O que acaba com o país, de uma certa forma, que era para gerar mais economia, porque a partir do momento que você tem a burocracia faz com que você compre pelo menor preço, acaba onerando mais ainda, né? Mas o projeto em si é super interessante, é super viável no meu ponto de vista, né? Agora, eu acho que eu tenho que me aprofundar melhor também para poder entender melhor sobre esse projeto. Uma olhada superficial é interessante. E mesmo que seja 10 máquinas para o período de um mês, eu acho que vai ficar gente sem ser atendido.
A Brenda colocou muito bem aí. A questão toda aí é o tal do planejamento. Porque, assim, olha só, desses 525 aí, produtores rurais que pediram, só 95 foram atendidos até agora. Mas a janela que a gente tem já acabou, já passou. Não é mais época de se fazer plantio. Você plantar agora, o plantio hoje, se fizer plantio hoje, você já faz um plantio atrasado. Você tem que plantar antes ou no iniciozinho das chuvas. Então, eles atenderam 1/4 de todo mundo que precisava. Quer dizer, a ideia é boa, mas o planejamento é ruim. E acaba que não funciona, não vai dar certo, não vai funcionar direito. A não ser para esses 95 aqui. Brenda, quer colocar mais alguma coisa? Eu quero só aproveitar e falar que agora, na época da chuva, nós vamos começar a ouvir a reclamação do povo tão sofrido da zona rural quanto à acessibilidade aí das estradas. Eu cheguei a fazer algumas lives, depois de vereadora, né, mas durante a vereadora algumas reuniões públicas. Eu, como gestora, eu gostaria de, no meu mandato, caso eu tivesse sido eleito, fazer 10 quilômetros de estrada rural. Não, Breno, mas sobe com mais de não sei quantos centenas de quilômetros de estrada rural. Fazer bem feito, de uma tecnologia que é usada desde a antiguidade, e Viçosa tem instituições que podem prestar esse serviço, e eu precisar de fazer manutenção naquela estrada só daí a 4, 5 anos. Então, assim, é um dinheiro que tem que ser gasto de uma vez só e voltar lá só depois de muito tempo para fazer um ou outro retoque. Hoje se joga dinheiro fora toda a época de chuva, que nem é época de fazer manutenção em estrada. Não é. Aí a gente volta de novo naquilo que nós falamos aqui para trás. A questão é que você tem que colocar, quando você vai escolher alguém para administrar o seu município, você tem que escolher alguém que saiba administrar. Escolher pelo conhecimento da pessoa, não porque ele é bonzinho, gente boa, lá. Mas vamos lá, podemos passar para o nosso assunto agora? O nosso próximo assunto agora é o tal do buraco lá na Armário del Júdice. Vamos discutir sobre isso aqui.